estou iniciando aqui a gravação, porque depois o professor Simão, muita gente acabou mandando, Líber, agora eu tenho um compromisso, enfim, não vou conseguir ver, mas eu quero, muita gente me mandando aqui mensagem por WhatsApp que quer acompanhar, então vai estar no canal do professor Simão, nós vamos disponibilizar para o IBDFAN MS, o Nacional se for necessário, mas vai estar no canal do professor Simão no YouTube, canal que eu recomendo muito, demais, o professor está todo dia postando vídeos, né, professor? Fantásticos, aquele seu com o Tartucci foi fantástico, e tem vários super interessantes para matéria de direito civil para todo mundo tá aí, né? E então, vamos começar então. Pessoal, antes de eu passar a palavra ao professor Simão, só passar algumas informações, a gente colocou mute aqui geral para não ter nenhuma interferência aqui no professor Simão, mas a gente pode ir fazendo perguntas aqui, quem precisar liberar, posteriormente a gente vai liberar as perguntas, a gente vai controlar um tempinho aqui, e depois podem perguntar ao vivo ou colocar no chat aqui para a gente ir fomentando o debate, ser um diálogo bem tranquilo, né? E falando do professor Simão, não preciso nem falar de currículo de professor Simão, que todo mundo já conhece, mas eu preciso acrescentar um item no seu currículo, Simão, que eu descobri recentemente, que além de ser um ávido estudioso das artes, da música, né, meu querido amigo Simão é um grande conhecedor dos pássaros pantaneiros, né? Simão conhece praticamente todos os pássaros do Pantanal, animais, conhece a Irara, né, Simão? Então, é um ávido estudioso do Pantanal, então, mais este elemento, né, acrescentando no currículo do professor Simão aí, tá, querido? E você tem toda a liberdade sua, e vamos discutindo, conversando, e o tema proposto é justamente o tema que a gente mais fala, mas é um tema que não se exaure, porque é o que a gente estava falando agora, iniciou-se, a gente estava na nossa realidade A, estamos na realidade B, né, no seu artigo, né, artigo 7 de abril, recomendo a leitura, colegas, desse artigo do professor Simão, e nós não sabemos quando essa realidade B irá terminar, né, então novas formas, nós temos que nos adequar a essa nova situação, criar, né, soluções, né, não estávamos de forma alguma preparados para isso, mas nós vamos nos reinventar, assim como o direito vem se reinventando há milhares de anos, né, Simão? Então, os movimentos acontecem nos momentos de dificuldade, né? Então, a gente tem 3 pontos essenciais aqui em relação, acho que, ao direito de família, que se refere à questão de convivência, que é um grande problema, que é a gente que está lidando no dia a dia da advocacia, e a gente tem que entender que também tem realidades diferentes, cidades diferentes, então eu tenho medo de uma aplicação genérica de suspensão, de convivência, porque nós temos realidades, cidades diferentes, aqui a gente estava falando, a realidade de São Paulo é uma, talvez a realidade aqui ou do interior é outra. A questão dos alimentos, né, Simão, que é uma coisa que vem, que é pungente, né, a questão do devedor dos alimentos, daquele que também precisa, né, enfim. Então, fique à vontade, Simão, para explanar, a gente vai anotando as perguntas aqui, e aí a gente vai dando continuidade, ok? Seja muito abraçado e acarinhado aqui pelo IBDFAN MS. Querida Líber, é uma alegria estar aqui nessa manhã com você, com esse IBDFAN do Mato Grosso do Sul, com essa gente maravilhosa que eu gosto tanto. A Paula já está com a gente aí, ficaria até surpreso se a Paula não estivesse aqui hoje de manhã, mas já está aqui com a gente. Só fazer uma nota afetiva. Eu realmente, ano passado, tive um rompante, falei, Líber, estou indo ao Pantanal, estou indo para a pousada. E fui à pousada e passamos lá 3 dias juntos. Aquilo foi super. Um dos melhores períodos da minha vida. E essas coisas da realidade A, que eu batizei de realidade A, por que eu batizei de realidade A? Porque eu não posso começar uma live, começar uma conversa, sem lembrar vocês que as coisas mudaram. Isso pode parecer óbvio, mas quando se fala de família, não é óbvio. Por que não é óbvio? Porque a gente tem uma tendência, a negação. A pandemia, eu batizei a data do fim da realidade A, 13 de março. E por que 13 de março? Porque na segunda-feira seguinte, fecharam as faculdades, fecharam os colégios, fecharam as lojas. Praticamente foi um efeito cascata. Então, o último dia de normalidade, em que as pessoas saíam na rua sem culpa, em que as pessoas iam à festa sem culpa, que as pessoas iam abraçar e beijar os seus parentes e queridos entes sem culpa, foi 13 de
março, uma sexta-feira. E por que eu quero falar sobre isso? Uma notinha rápida. Eu tinha a impressão que nós vivíamos no direito de família, no que eu chamei de realidade A, e que acabou dia 13 de março, algum equívoco de achar que era uma realidade de bonança, de grandes dinheiros no mercado, de grandes possibilidades de visita e de convívio, como se tudo fosse possível e nada impossível. É algo que tem a ver com uma construção que o século XXI nos trouxe, e o Yuval Harari diz isso com muita precisão naquele livro chamado Homo Deus. Não é esse que eu vou indicar hoje, que eu já indiquei várias vezes. Depois eu vou mostrar para vocês o Shakespeare, que está aqui comigo, mas depois, não é agora. Depois eu vou falar por que eu vou falar do Shakespeare. Mas o Harari diz uma coisa que é verdade, ou que era verdade, até a sexta-feira 13, é verdade, até sexta-feira 13. O que aconteceu naquela época? Havia uma certeza que, para a maioria da humanidade, reparem, para a maioria da humanidade, nós tínhamos debelado os 3 males que assolaram a humanidade desde que ela se conhece por gente. A guerra, a peste, a fome. A peste, que são as doenças, eram totalmente curáveis ou administráveis, com exceções raríssimas e que atingem uma parcela pequena da população. A guerra é localizada e super controlada e não sai daqueles pequenos guetos. E a fome está para os países pobres e nem para todos os países pobres, portanto é um problema que os ricos nunca se preocuparam. Nesse sentido, o Harari diz, então, que era essa a tônica da realidade A, que naquela realidade o nosso objetivo era sermos felizes. Aliás, a felicidade virou um mantra. Como é que alguém diz que eu tenho direito à felicidade? Eu tenho direito a buscar a felicidade. A felicidade não é um direito e nunca foi. Mas as pessoas construíram castelos de areia, castelos nas nuvens, em que, de repente, a coisa mais relevante para se debater no Brasil era se um transexual devia usar o banheiro feminino ou masculino. Essas discussões tomaram uma proporção que elas ultrapassaram o razoável. A gente tem que debater as questões de inclusão sempre, mas nós temos que entender que há uma razoabilidade nesses debates e que o Brasil perdeu completamente. Por exemplo, no resto do mundo, o debate do direito dos animais, que eu sou fã, do aula, palestra, ele tomou um ar de irrazoável, porque era uma realidade eufórica. O problema é que, como no século XX a Belle Époque acabou com a Primeira Guerra Mundial, aquela Paris romântica do filme do Woody Allen, Midnight in Paris, Meia-Noite em Paris, aquela Paris eufórica, no dia 14 de março nós acordamos não sabendo se a gente podia dar um abraço na própria mãe ou no próprio pai ou beijar o próprio filho. Ou seja, nós perdemos coisas que eram para nós óbvias, tidas por adquiridas de maneira indiscutível. Eu dou o meu próprio exemplo, eu sei da mãe da Líbera também, o meu direito de ir à missa aos domingos. Eu sempre exerci esse direito e nunca acreditei que eu fosse ser privado do direito de ir à missa aos domingos. E, de repente, eu não posso ir à missa aos domingos. Eu não posso almoçar com meu pai, com minha mãe, com minhas irmãs e com meu sobrinho aos domingos. Então, nós perdemos coisas e que, curiosamente, o luto parece que agora começa a ser aceito. Porque nós estamos falando em 40 dias dessas perdas já. Então, de repente, a gente começa a ter consciência. Perdemos. O problema é que, para o direito, a consciência demora mais para chegar. E para o direito de família, eu continuo vendo coisas, Líbera e meus amigos, aí do Mato Grosso do Sul que nos assistem e do Brasil que nos assistem, que são típicas de quem quer negar que as coisas mudaram. O direito de convivência e os alimentos, são os temas que eu explorei nesse artigo e vamos conversar com vocês, são classicamente exemplos de situações em que os mantras da realidade A permanecem na realidade B. Quais são os mantras? Tem que ter bom senso. Mas, meu Deus do céu, se houvesse esse bom senso geral e coletivo e aceito por todos, não precisava de ação de direito de família. Aliás, normalmente, o meu bom senso é diferente do bom senso da Líbera. E quem está certo? É o juiz que vai dizer numa ação de família. Que geralmente então, esse mantra... tem uma ausência de bom senso, né? Que geralmente tem ausência de bom senso de ambas as partes ou de uma das partes, né? Então, no fundo, Líbera, o que é bom senso para a Líbera pode não ser para o Simão, e pode não ser para Paulo, pode ser para 2 e não ser para o terceiro. Então, no fundo, o que a gente assiste nesse momento é a repetição de alguns mantras que me parece que não nos ajudam nas ações de família. Quando o cliente liga para a Líbera e diz assim,
Meu marido é médico, ele está em contato com o doente, eu não quero que ele exerça a visita presencial. Daí a Libera liga para o advogado da parte contrária e diz assim, doutor, diga para o seu cliente ter bom senso. Ele vai dizer, que bom senso o quê? Quer dizer, é uma conversa que ela fica muito, gente, no campo das intenções. Ou seja, se a gente ficar nesse campo, quer ver outra coisa? Quer ver outra coisa? Aqui nós estamos num grupo razoavelmente pequeno. Eu fiz um chat com a Nevares, lá numa live com a Nevares, Ana, com a Ana Luísa Nevares, Libera, e daí baixo no chat. Todo mundo. Mas assim, tem que olhar o melhor interesse da criança, tem que olhar o melhor interesse da criança. Bom, é óbvio que tem que olhar o melhor interesse da criança. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Perfeito, Tá. Simão. Vocês estão me ouvindo. O melhor interesse da criança. Mas é óbvio. Quem vai escrever? Em tempos de pandemia que se dane a criança. Bom, claro que ninguém vai dizer isso. O problema é que invocar o melhor interesse é saber como que eu dou concretude ao princípio num mundo pandêmico de confinamento. Então, o que está acontecendo, na verdade, gente, é que na fase de negação da realidade atual B, acreditando que nós estamos na A, nós temos lido e ouvido mantras que não podem ser aplicados num tempo de pandemia sem uma reflexão crítica. Então vamos fazer as reflexões críticas que a realidade B exige. E depois eu vou falar um pouco da realidade C, que é aquela pós-confinamento, que não é a A, porque a A acabou de maneira definitiva. A Belle Époque demorou 80 anos para voltar. Nós não vamos estar ninguém vivo aqui para rever a Belle Époque. Então o que acontece? Na realidade B, do mundo pandêmico, nós temos um drama existencial, que é o desconhecimento da medicina sobre o coronavírus. É um drama existencial. Sabe por que é um drama existencial? Se os senhores lerem os primeiros artigos sobre o vírus, até o jornal, eu nem tenho jornal em papel, era responsável por transmissão do vírus. Até o saquinho do supermercado era responsável pela transmissão dos vírus. Quantos de nós não pega o saco com luva e higieniza antes da compra entrar em casa para que o vírus não entre? Agora, domingo, a Folha de São Paulo e Estadão trouxeram uma notícia de médicos americanos das universidades de ponta dos Estados Unidos, que eu recomendo a leitura, porque a universidade de ponta dos Estados Unidos, eles fazem ciência. O que eles disseram? Isso tudo é um puta do exagero. O vírus não se transmite assim, não é para ter essa crise toda. Bom, então nós não conseguimos confiar sequer na ciência médica, porque os médicos não sabem o que dizer. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque eu sempre fui um libertário. Eu sempre achei que o direito tinha que ter interferência mínima nas relações humanas e só intervir no interesse de incapazes e de menores. Porque incapazes e menores não podem transigir, não podem negociar no sentido mais amplo da palavra. Não é negociar no sentido de acordo, é negociar. Relações humanas. Menores não negociam. O pai fala, fica em casa, o menor fica. E eu sempre entendi que num regime de emancipação do cidadão, o judiciário deveria intervir, no mínimo, para garantir proteção a menores e incapazes, e não em grau máximo. Mas o problema é que agora, na hora da pandemia, meus amigos, da realidade B, nós temos que tomar decisões que são decisões trágicas. Esse meu artigo eu comecei falando sobre a decisão dos médicos italianos, que gerou comoção mundial, em deixar as pessoas com mais de 80 anos morrerem nos corredores para salvar o cara de 40 ou de 50. Quer dizer, quando é que eu imaginei que aquelas aulas do Fernando Araújo, de bioética, sobre escolhas trágicas, iam estar na frente da gente? Sabe, quando é que eu pensei que o ser humano no século XXI, que dizia o Harari que tinha debelado a guerra, a peste e a fome, não ia buscar felicidade e ia decidir matar alguém por falta de equipamento hospitalar? E é o que a Itália vive. E é o que a Itália viveu. Daí, Libera, eu preciso começar dando uma notícia ruim. Nós saímos de um jogo de ganha-ganha para um jogo de perde-perde. Nós não vamos dar solução aqui boa para ninguém. Nós vamos buscar aqui o mal menor. Porque vejam, senhores, vamos começar com o convívio. Temos uma juíza aí da vara de família e eu não queria estar na pele da magistrada. Juro por Deus. Não queria estar na pele da magistrada. Você pega e vem lá. Estão pululando, chovendo ações de mudança de guarda, suspensão de visita. O nome não importa. Para rever convívio. Mas assim, tem assim 50 bilhões de ações no judiciário. Todo dia entram 300. Por quê? Nós temos uma crença hoje, que é uma crença, porque a medicina não consegue acompanhar, de que temos que ficar em casa porque isso ajuda a não proliferar o vírus.
Por que eu digo que é uma crença? Porque os países que fizeram isso saíram melhores da pandemia do que os que não fizeram. Mas não tem um dado médico que diga tem que ficar totalmente em casa. Não tem um dado médico que diga assim, não, ele pode sair na rua, desde que não toque no poste. Não existe essa certeza. Então, olha o problema do judiciário na guarda e visita. Olha o problema do judiciário. Vamos pensar na chamada guarda conjunta ou compartilhada, que no fundo acaba sendo uma guarda que é unilateral com um quesinho diferente, que é o convívio. Além dos fins de semana, o pai pode jantar ou dormir um dia com a criança na casa dele, que a gente acaba chamando de compartilhada, mas que no fundo é uma guarda unilateral com um pouquinho mais de visita do pai. Mas vamos chamar de compartilhada. Agora, também podemos imaginar uma guarda compartilhada daquelas que eu brinco que são esquizofrênicas, um dia na mãe, um dia no pai, um dia na mãe, um dia no pai, que a criança teria 2 camas. Podemos pensar em vários modelos. Então, qual é o modelo? Vamos chamar do modelo clássico para ficar mais fácil o meu raciocínio. A criança fica na mãe a maior parte do tempo e aos fins de semana alternados vai para o pai e um dia por semana ela almoça, janta com o pai. Podemos até pensar que ela durma na casa do pai e o pai leve para a escola no dia seguinte. Escola já não tem no dia seguinte, pelo menos nesse momento, porque as escolas estão suspensas. Então já não tem escola no dia seguinte. Oi? Aulas online, né? Eles estão fazendo... Aulas online. Depois eu vou chegar nesse ponto que eu discuti com o João Aguirre, das aulas online. Mas, de qualquer maneira, vamos lá. É por isso que eu falo que eu não quero estar na pele da juíza. Eu, Simão, estou encastelado. Eu deixei meus funcionários em home office e proibi as pessoas de irem para o escritório. O Dória, dia 10, vai liberar a partir do dia 11. E no meu escritório eles continuam proibidos, mesmo com o governador liberando. Porque eu acho que nós temos que ter certeza que o pico da doença passou e que eu não vou pôr em risco nem a mim, nem as pessoas que eu amo e não aos meus funcionários e colaboradores. Essa é a minha opinião. Só que, de repente, eu sou juiz de família. E daí a mãe diz, não quero mais que o meu filho ou minha filha durma com o pai naquela quarta-feira, que era o dia do jantar. Por que eu não quero? Porque ele tem que sair da minha casa, pegar um carro, ir para a rua e tem risco de contaminação nesse trajeto. Essa é a questão hoje. Ah, mas Simão, a pandemia não mata crianças e adolescentes. Nós criamos essa crença porque ela não mata majoritariamente, prioritariamente. Mas como toda doença, crianças morrem atropeladas. Crianças morrem de gripe. Então, quer dizer, ela não mata. Mas colocar a criança com risco de contrair a pandemia é colocar a criança com risco de transmitir a pandemia. Porque não esqueçam disso. Quem contrai pode ser até assintomático, mas transmite. Então, vejam as escolhas trágicas. E eu já sei que vocês vão estar pensando, esse Simão aí é um louco do que ele vai dizer. Eu entendo que o convívio com o pai ou com outros parentes deva se dar num grau mínimo. Sabe o que é o grau mínimo? É o grau de só sinais vitais atuando. Por que isso? Mas Simão, não estar com o pai não atende ao melhor interesse da criança. Mas é claro que nós estamos de acordo. Eu sou entusiasta do convívio paterno. Eu sou entusiasta do convívio com os avós. Mas num momento de pandemia, e nós estamos falando, gente, de uma coisa que vai durar 30, 60, 90 dias, não é o resto da vida. Por favor, senhoras e senhores. Nós não estamos dizendo assim, o pai nunca mais vai ver esse filho. Nós temos que pensar a temporariedade excepcional, Libera, na minha visão, para proteger a saúde pública, ainda que eu sacrifique visitas. Me parece... Deixa eu só te fazer uma ponderação aqui que eu acho que seria interessante aqui, para a gente continuar o debate. Eu entendo que você está falando de preservação, porque tem uma preservação não só da criança, né? Uma preservação de toda a sociedade, da coletividade. Perfeito, pontual. Especialmente, por exemplo, se tratando de cidades em que eu tenho um nível de caos e muito grande. E a gente está falando das diferenças dos locais, de diferentes situações. O que acontece? Muitas escolas agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do estado de Mato Grosso do Sul, decretou escola, por exemplo, estaduais, municipais, decretou férias. Algumas escolas particulares aqui decretaram períodos de férias, ou seja, em julho não haverá férias, não haverá feriado, não haverá, por exemplo, feriado de outubro, e esse ano era um ano que mais teria feriado, né? Sacanagem, né? Não teremos. E o que ocorre? Eu entendo, Simão, que ainda que a gente tenha que reduzir o número de convivência, né? A gente sabe que tem diferenças de idade de criança, que você estabelecer um contato virtual com uma criança de 2 anos de idade, ela não vai parar, é muito difícil estabelecer, lógico que o adolescente a situação é diferente. Agora, por exemplo, e eu concordo aí com o que o João Aguirre fala,
Se a criança está em período de férias, de 30 dias em casa, por que não? Para evitar deslocamento, então dividir isso, olha, fica 15 dias então com o pai, 15 dias com a mãe, estou evitando o deslocamento, mas eu estou compensando o prazo. Estamos totalmente de acordo. Eu ia dizer que as soluções são as visitas virtuais, para as crianças muito pequenas que não é possível, que o pai que não esteja privado do convívio as veja por pequenos vídeos, porque às vezes não é possível a visita, mas eu posso abrir meu WhatsApp, a câmera, e o pai vê a criança. Ou seja, não é convívio, é convívio. Não é o convívio do clássico que nós estamos convivendo aqui. E as férias antecipadas permitem a divisão 50-50 de residência. Estamos de acordo com a Aguirre nisso e não temos nem por que estabelecer debate onde nós concordamos. Mas eu tenho uma coisa a dizer para você, que é essa a peculiaridade que me cansa um dia de família. Sempre nós pensamos para uma família de classe média alta. Nós nunca pensamos nos menos favorecidos. E no meu artigo eu fiz questão de lembrar que nós não estamos falando só para as famílias de classe média alta, que o pai é empresário, advogado, médico, a mãe é promotora de justiça, é dentista, é engenheira. Eu estou pensando que tem gente, Líbera, que não pode fazer isso por uma razão simples. Porque não dá para ficar com a criança. Então, eu te dou um exemplo. O pai é operário de uma fábrica. Como é que ele fica 15 dias com a criança se a fábrica está funcionando? Essa criança não estaria numa creche pública ou numa escola pública. Agora, a mãe é doméstica e os patrões com bom senso fizeram o que eu fiz com a minha. Fica em casa remunerada. Como é que eu vou falar para o pai dessa criança? Repare, Líbera, você vai sair da fábrica e ficar 15 dias com seu filho em casa. Também não posso estabelecer um contato telefônico, um contato virtual, vamos dizer. Que muita gente utiliza-se de Wi-Fi, são celulares pré-pagos, em que eu até posso estabelecer contato telefônico, um contato, tem esse problema, eu posso estabelecer um contato virtual, mas pessoas que não têm internet disponível e que não conseguiriam se utilizar destes meios de comunicação. Mas aí são duas realidades, Simão, porque eu tenho um outro lado, né? Eu tenho um lado de uma classe média que tem possibilidade e que tem gente, Simão, a gente lida com muito processo de alienação parental e que em muitas situações eu tenho que requerer ao juiz que determine um horário fixo para que haja o contato virtual, porque o pai está bloqueado do telefone e não consegue sequer falar com o filho. Se a gente não determina um horário pré-estabelecido, aí a falta de bom senso, mais uma vez, se eu não determino um horário pré-estabelecido, esse pai não consegue, ou essa mãe não consegue estabelecer qualquer contato com esse filho. Então, são N realidades aí. Eu estou de acordo, Líbera, que nesses casos da classe média alta, que é o que a gente sempre pensa, a Paula até pôs uma coisa que é verdade, a gente vê o mundo com a classe média alta paulistana, porque é o meu referencial, quer dizer, com quem eu convivo. E nesse mundo, Líbera, que é um extrato do mundo, e curiosamente não é o maior extrato, é o menor, porque a classe média alta é pouca no Brasil, é que nós lidamos com ela, nesse extrato tem que ter multa, por exemplo, se a mãe ou o pai não cumprir o dever de colocar a criança para pelo menos ver o outro, tem que ter as regras claríssimas de eventual alienação parental praticada na pandemia. Eu acho muito pouco tempo, Líbera, para ler o que eu estou lendo agora em notícias de colegas, a alienação parental aumentou na pandemia. Eu acho assim, estatisticamente, a gente pode achar que aumentou, mas eu acho muito cedo para ter... A pandemia tem 30 dias, sabe? Eu acho assim, fazer uma estatística... Acontecer, né? Mas depende da forma como a gente vai lidar também com isso tudo, né? Depende. Claro. A gente vai ver coisa, isso aí para frente, né? E outra coisa, querido, o confinamento vai durar em média 60 dias nas cidades. Será que 60 dias depois eu não posso restabelecer algumas visitas pessoais com alguns cuidados da ordem médica? Mas eu queria dizer uma coisa para o estado de vocês, que eu acho importante isso. Quando eu digo que por saúde pública é melhor que a criança não circule, quando eu digo que por saúde pública é melhor que a criança passe 15 dias com um, 15 dias com o outro, como disse o João, numa antecipação de férias, eu não descarto que numa cidade pequena do Mato Grosso, em que não haja, Mato Grosso do Sul, ou do Mato Grosso, que nos assiste também, que não haja nenhum sinal de pandemia e que há uma quarentena, para as crianças haja uma flexibilização, desde que o juiz diga, o pai pega de carro, por exemplo, a criança não vai para a rua, entra no prédio. A gente pode ter regras, eu acredito, Líbera, é que São Paulo é outro mundo. São Paulo não dá. São Paulo ruiu isso aqui. Nós estamos... Diferentes. Porque se você pensar, Simão, então você está falando, exemplo, de uma cidade menor, ou até mesmo de Campo Grande, aqui, enfim, Cuiabá, enfim, é a gente exercitar o direito do outro, do seu próprio exercício de sua autoridade parental.
né? Porque eu entender que o outro, que não detém a guarda física efetivamente, não tem condições ou capacidade de exercer esse cuidado, de passar álcool gel e de ter, na verdade, eu tô retirando e limitando a sua autoridade parental, que eu acho isso perigosíssimo, né? E desnecessário. Agora, repare, a análise tem que ser feita pontualmente da realidade física da cidade, da realidade física das famílias e dos cuidados. Eu dei esse exemplo na live com a Nevares, todo mundo escreveu assim: ah, Simão, você deu um exemplo extremo, nem todo pai é médico. Eu estou dando um exemplo extremo para dizer o seguinte: há situações trágicas. Nos Estados Unidos, uma mãe perdeu a guarda dos filhos por ser médica e está na frente de combate ao Covid. E lá eles têm a autoridade parental, né? Eles têm, inclusive, a redução, né, da autoridade parental. Lá eles têm 3 tipos, né? Eles têm a custody, eles têm diferentes formas, né? Diferente aqui no Brasil que não há, né? Não se perde a autoridade parental com a guarda, né? Um regime diferente. Aliás, a autoridade parental aqui é quid. Ou eu tenho ou eu não tenho. E não é quanto. Mas daí, Libera, eu precisava dar esse exemplo e as pessoas pensam, mas nem todo pai é médico. Obviamente que nem todo pai é médico. Mas no caso do pai que é médico, eu tenho um problema seríssimo. Porque o pai médico ele é naturalmente um cara com maior risco de transmitir a doença. Eu cito o Hospital Sírio-Libanês de Ponta do Brasil, todo mundo conhece. Nós temos quase 200 profissionais infectados com a Covid. Isso não é brincadeira. Então, por que não suspender a visita desse pai momentaneamente, criar um mecanismo virtual por 60 dias, por 90 dias. Eu não estou dizendo que isso é para mudar a realidade e que nunca mais o pai vai ver o filho. Líbera, sabe o que me preocupa? Os avós. As pessoas não estão pensando no direito dos avós. Ah, mas o avô tem direito de visitar o neto. Sim, mas o risco dele se expor a uma doença, os avós mais velhos constituem o maior grupo de risco hoje. E se a velhice vier acompanhada daquelas doenças, como doenças respiratórias, diabetes, obesidade ou mesmo os imunossuprimidos, como seu pai e meu pai, que tiveram câncer e tomam medicamento para o câncer, são pessoas com risco mais alto de contrair a doença. E daí, Líbera, eu vou defender num artigo escrito que o avô tem direito de visitar a criança, mesmo correndo o risco de pegar a doença. Quer dizer, como é que eu posso defender uma realidade de convívio sem refletir nos riscos da pandemia? O problema é que as pessoas estão ouvindo isso, Líbera, falando, ah, Simão, então agora acabou tudo. Não, não é que acabou tudo, mas provisoriamente eu tenho que reler a realidade. Você vê que eu não estou pregando, joga tudo fora. Eu estou pregando reler a realidade agora à luz de saúde pública. Essa é a minha dúvida. Não, com certeza eu concordo contigo, mas eu só faço a pontuação da gente entender as diferentes realidades brasileiras. O meu medo é que as pessoas venham uma decisão de que está suspendendo o convívio de determinado genitor que apresenta risco, genitor que é médico, enfim, ou que está na linha de fronte, e aí se utilizam disso como modelo para suspender de uma forma genérica o contato em realidades que são diferentes. São realidades diferentes. Essa é a minha preocupação. Posso fazer uma nota com você? Imaginemos que a mãe seja secretária de um escritório de advocacia que está fechado. Então, ela está em casa cuidando da criança. O pai é operário de uma fábrica, é daqueles que andam de transporte público, tá certo? Porque não tem opção. E ele passa muito tempo no transporte público. Eu podia dar o exemplo de São Paulo, mas não precisa ser São Paulo. Tem muitas cidades que o operário passa muito tempo no transporte público. E nós sabemos que o risco de contaminação em ônibus e metrô é muito grande pela proximidade física das pessoas. Esse pai pode estar numa situação, Libera, não sendo médico, que ele constitui momentaneamente um risco ao filho. Eu não quero generalizar, não é só médico e enfermeiro. Pode acontecer. Agora, também não estou dizendo aqui todo pai ou toda mãe. Aliás, o Araújo, no último dia da Realidade A, o Fernando Araújo estava em São Paulo. E foi almoçar com meu pai e com a minha mãe, no último dia da Realidade A. E daí ele falou para o meu pai e para a minha mãe uma frase, minha mãe ficou assim, chocada. Ele disse assim, olha, o problema do vírus em contaminar, ele contamina quem a gente ama, inclusive. Então, como o vírus é democrático, desgraçadamente democrático, as pessoas têm que entender que o afastamento dos seres... Eu te dou um exemplo. Eu fiquei sem ver meu pai e minha mãe por 35 dias. 35. Como é que eu fui vê-los? Eu fiz o exame, meu exame deu negativo para o vírus, negativo para a imunização. Eu pus a máscara, pus o jaleco e fui lá vê-los. Mas assim, por quê? Porque chega uma hora que as coisas não se sustentam. Então, mesmo nas crianças, nós vamos ter que ter uma hora que nós vamos ter que amenizar essas restrições. É que me parece
olha lá, diz a Juliana que 30% da população não tem acesso à internet. Tem até o doutor Wagner aqui, que é o doutor Wagner, que é defensor aqui, estava colocando aqui também uma questão aqui, realmente disso, que ele estava falando que as pessoas têm, mesmo que sejam hipossuficientes, têm acesso ao celular. Até a gente, antes de você começar de falar, desculpa só te interromper, Simão, a gente poderia, para dar dinâmica, antes de você começar, por exemplo, alimentos, a gente abre para as perguntas para fomentar o debate daqui a pouco, ok, pessoal? Porque eu já estou acabando a guarda, eu vou entrar em alimentos, mas a gente já abre. Mas para dizer o que para você? Pessoal. Por exemplo, o que o Wagner diz aí, com relação a acesso à internet, eu me surpreendi, Líbera, porque os meus alunos da USP, 30% são alunos que entram por cota social e racial. 30%. E quando eu comecei as aulas virtuais, eu perguntei aos que estavam assistindo, você conhece algum amigo ou alguma amiga com restrição à internet, que não possa assistir às aulas? Porque eu mando material escrito para ajudá-los, para eles acompanharem a disciplina. Sabe quantas pessoas me procuraram? Zero. Zero. Dos meus 240 alunos. E daí, por isso que eu digo que a Juliana tem razão, mas eu, na minha realidade, sendo que eu tenho muita gente mais humilde em volta, eu não tenho essa percepção. Quer ver uma outra coisa, Libera, que aconteceu? O diretor disse assim, para os que não podem assistir às aulas por falta de equipamento, a faculdade vai fazer comodato de computadores. Empréstimo de computadores permitindo acesso às aulas. E para os que não podem comprar a internet, porque ela é cara, a faculdade fez um acordo com as operadoras todas de São Paulo para cobrar, tipo, sabe, uma taxa mínima para dar amplo acesso à internet para as pessoas mais carentes. Então, há mecanismos também públicos de tentar suprir essa carência informática. Cabe também ao gestor público querer suprir nesse momento. Que me parece que isso é uma questão de política pública da pandemia, que é suprir as pessoas com a internet. Uhum. Acesso à informação, aquelas pessoas que estão tendo que entrar ter aplicativo para poder receber aqueles R$ 600 do governo, na verdade eles têm que entrar em aplicativos, né? E é para eles conseguirem se cadastrar, enfim, então até o acesso à internet é importante quanto a isso. Pessoal, tem alguma pergunta aqui que queira fazer? Eu vou ligar todos os microfones, e quiser fazer pessoalmente ou escrever aqui. Libera, não libera todos os microfones, não. De uma cacofonia terrível. Bom dia. Peraí. Como é que é, Simão? Eu vou ter que liberar. Quem quiser, põe aqui. Eu quero falar, eu quero perguntar. Daí você libera microfone por microfone para evitar cacofonia. Melhor. Você vai liberar o microfone, eu vou fazer, sabe o que? O café do meio-dia. Só um segundo que eu já volto. Vai lá. Pronto, Libera, estou de volta. Ok. Pode mandar pau. Maravilha. Um cafezinho expresso. Deixa eu ver a gravata só, por favor. De quem é a gravata? Nós são as gravatas históricas, entendeu? Essa aqui está escrito R3. Aliás, por que eu usei essa gravata? Eu estou aqui com a peça do Shakespeare, que é o History Plays, as peças históricas dele, depois eu mostro para vocês, porque eu defendi no meu artigo escrito que, na verdade, até eu podia tirar a guarda do pai e da mãe naquele momento e deixar a guarda com o tio, com o padrinho, com o avô da criança, mas para levar em conta o risco à criança e o risco aos pais. E eu usei essa gravata do Ricardo III, porque o Ricardo III, quando morre o irmão dele, que era o Eduardo IV, ele se torna Lorde Protetor dos sobrinhos, né? E é acusado depois por Shakespeare de ter matado os dois sobrinhos sufocados embaixo da escada. Então eu fiz uma brincadeira para dizer o seguinte: se você deixar com algum tio, que seja melhor que o tio Ricardo. Alguém que seja mais altruísta e menos egoísta. Mas há bons tios, há bons tios e há boas tias. O Simão, ele sempre está com gravatas históricas, sempre pode observar o Simão, ele tem uma coleção fantástica. A gente pergunta, o que é essa gravata? Você pode perceber nas lives de Simão, sempre há um conteúdo, né, histórico. Eu vou passar aqui, doutor Wagner, eu vou lhe passar aqui a palavra para fazer a pergunta, doutor Wagner, nosso defensor aqui, membro do IBDFOM Mato Grosso do Sul.
A palavra é sua, doutor Bom dia a Wagner. todos, bom dia a todas. Professor Doutor. Simão, estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Uma questão, professor, que me surgiu, principalmente para quem atua, no meu caso, sou defensor público, atuo aqui no interior do estado, numa cidade de pouco mais de 12 mil habitantes, Deodápolis. Eu verifico que essas questões envolvendo a alienação parental, e, em especial esse contato com os pais, se tem utilizado muito a pandemia como uma forma, literalmente, de se impedir esse contato. Eu tenho tido vários assistidos, no caso, as pessoas hipossuficientes que nós atendemos, e reclamando disso. Em Deodápolis, especialmente, em especial aqui em Deodápolis, nós não tivemos nenhum caso de Covid ainda. Teve uma situação em que eles analisaram, mas depois descartaram. Em nossa região aqui, as cidades ao redor também não tivemos casos. E como lidarmos nessa situação específica, né? Por exemplo, aqui nós não temos casos, tem a pandemia em andamento. O nosso estado, a princípio, tem um baixo índice de contágio, né? Pelo menos pelos índices oficiais. E nessas cidades onde nós não temos casos presentes do Covid, como lidar com essa situação? Sua pergunta é excelente, Dr. Wagner, e ela exige que eu faça uma nota, que é a seguinte: o fato de não haver nenhum caso não quer dizer que não venha a haver, porque infelizmente a doença é democrática e a doença se espalha e ela não está nem com vacina e nem com cura. Então, nós temos que pensar o seguinte: dizer que nada muda porque a doença ainda não chegou. Eu dou um exemplo do Rio de Janeiro. 4 cidades do interior do Rio de Janeiro resolveram liberar o comércio, a rua, como se não houvesse doença. A doença que era 0 ou 1 foi para 500 do dia para a noite. Então, só para tomar um cuidado, que o fato de a doença não ter chegado não significa que não estejamos na realidade B, em que ela pode chegar. Mas é claro, Dr. Wagner, que eu não vou tratar como São Paulo pandêmica, com 800 mortos ou 1.000 mortos por dia. Não é, por dia, graças a Deus, não chegamos, mas com muitos mortos. Então, é que esses casos é o caso do juiz e do defensor comporem com as partes um sistema de visita que não seja, que coloque a criança em menor risco possível de convívio e contágio. Por exemplo, que a criança tenha menos deslocamento possível, menor número de deslocamentos possíveis, que ela esteja menos tempo na rua. Mas aí eu concordo que não precisa da radicalização de dizer não vê o pai ou veja por internet. Não, me parece que não. Mas me parece que aí a gente precisa repensar na provisoriedade, principalmente se a criança está sem aula, um regime mais racional, em que, de repente, por exemplo, se o pai, agora nesse novo sistema, sei lá, está ficando às sextas-feiras em casa, porque a empresa dele dispensou da presença, ele pode ficar em home office. Por que não deixar a criança toda sexta, sábado e domingo com o pai e não com a mãe? Ah, mas professor, o fim de semana da mãe. Pô, mas não tem fim de semana e dia de semana. No confinamento, todo dia é igual. Não tem mais aquela ideia do fim de semana que vai ao cinema. Então, por que não tentar dividir um pouco mais? Agora, eu concordo com você que em cidades pequenas, que não houve a doença, vetar totalmente, excluir totalmente, é tratar os desiguais de maneira igual, o que também não me parece correto. É a generalização, né, doutor Wagner? Essa preocupação que a gente estava colocando aqui, né? É a generalização de casos e entender as diferencialidades que a gente tem aqui, né? E aí, nesse momento, Simão, eu acho que, entendo que nessas situações, pessoas, lógico, a boa-fé se presume, né? A boa-fé se presume, graças a Deus, na nossa realidade. Mas, infelizmente, o que a gente vê em determinadas situações é que as pessoas, compelidas de absoluta má-fé, se utilizam disso, falam, olha, estamos Covid, já queria interromper ou minimizar o contato do outro genitor e se utiliza de uma forma de má-fé. E aí eu acho que aí sim o judiciário tem que se manifestar nesse sentido. Se não há uma razoabilidade, né, se há uma situação assim, porque é aquilo que a gente está falando, a gente não sabe até quando isso vai. A gente não sabe, né, Simão? Então, o meu medo é simplesmente essa generalização, né? Essa minha preocupação, realmente, né? Travou. Eu acho que é por aí, Líbera. Perfeito, Exatamente perfeito, por aí. Perfeito, doutor. É essa a ideia. E a ideia é a criança... E a ideia é sempre estar olhando a criança, doutor Wagner, num contexto pandêmico de saúde pública, mas com as vicissitudes
e peculiaridades do caso concreto. Concordo que não é para entrar numa histeria, como entrou na Itália, porque foi necessário, já que nós temos quase 30 mil mortos, mas também ignorar a pandemia, doutor Wagner, e dizer está tudo igual, eu acho que é um descuido que o direito de família também não permite nesse momento, tá certo? Simão, só fazer uma pontuação aqui, que eu estava lendo, que na Itália e na Espanha, os decretos nacionais, né, em que impediram a circulação de pessoas, elas tinham como medida de excepcionalidade a movimentação de pais para que pudessem manter o convívio com seus filhos. Então, ainda na Itália e na Espanha, em que havia uma regra, um decreto nacional, né, uma pandemia gravíssima instaurada, o próprio decreto nacional permitia o deslocamento para contato entre genitores, né, em crianças, enfim. Então, entendeu-se ainda a manutenção, pelo menos que mínima, dessa convivência. Libera, mas essa nota é importante, porque outro dia eu vi a Silvia Marzagão falando a mesma coisa. Eu acho que aqui cabe um esclarecimento. O fato do decreto não proibir não quer dizer que está tudo liberado. Posso fazer uma analogia para você? O fato da convenção de condomínio permitir animais no condomínio não quer dizer que eu posso ter um leão ou uma onça. Só quer dizer que eu posso ter cachorro e gato. Eu só estou dizendo isso porque essa leitura, mas o decreto não proibir só quer dizer que não está proibido, mas que eu tenho que olhar a criança e a visita eu tenho. Porque eu tenho um pouquinho de medo, Libera, que essa sua frase não foi sua intenção. Seja lida assim, como o decreto liberou, pode tudo. Não pode. Não, acho que não nesse sentido. O que eu estou dizendo é que, assim, manteve-se, preservou-se o mínimo de possibilidade de que as pessoas pudessem se deslocar, o mínimo, né? Mas aí a gente entra na questão da razoabilidade, né, Simão? A gente entra na questão da razoabilidade, das pessoas utilizarem o mínimo de bom senso, né, para poder, mas é o que você disse, né, o bom senso, infelizmente, está um pouco em falta em determinadas situações, né? Pessoal, tem mais alguma pergunta ou a gente pode seguir para o próximo tema aqui, pessoal? Acho que Simão fala tão completo aqui que a gente até fica pensando. Na verdade, a gente vai ficar pensando nas tuas observações, Simão, alguns dias, entendeu? A gente vai ficar concatenando aqui todas as informações. Pode prosseguir, Simão, se você quiser entrar na questão de alimentos também. Acho que você está... Peraí. Acho que você está no mute aí, Simão. Deixa eu te achar aqui. Peraí, Simão. Aí, Simão. Você está me ouvindo agora? Agora tu. Estava mute. Pronto. Tá boa a conexão? Não, agora tá. Ela estava dando umas paradinhas agora, mas foi sim. Tá. Então é o seguinte... O ponto dos alimentos, Libera, é um ponto que nós estamos vendo, de um lado, um oportunismo, como, aliás, de todos os devedores de locação no Brasil. Todo mundo, de repente, não pode pagar aluguel. Ninguém mais pode. A pandemia começou dia 13 de março e todo brasileiro não pode mais pagar nem alimentos, nem pode mais pagar aluguel. Todos. Aliás, não podem mais pagar escola. Então, só para te dizer o seguinte, claro que está havendo uma corrida oportunista para revisar a pensão. Tudo bem, estamos de acordo com isso. Mas é claro, Libera, que numa crise mundial pandêmica, sem precedentes, em que nós estamos assistindo um empobrecimento mundial, porque eu só queria frisar aos amigos que nunca na história da humanidade, nem na crise do petróleo, quando a OPEP cartelizou na década de 70 e baixou a produção e o petróleo disparou, nem na Segunda Guerra, nem na Primeira Guerra, nem na gripe espanhola, houve uma pandemia que desse lockdown mundial. Da China, voltando para a China. Quer dizer, passou o mundo inteiro e voltou. O Japão, que tinha liberado as pessoas para saírem, mandou voltar para casa porque chegou a segunda onda do coronavírus. Então, Libera, é aí que são as escolhas trágicas. É aí que eu brinco com a magistrada, que eu não queria estar na pele dela. Porque num jogo de um é rico e pode pagar e não quer pagar a pensão, tudo bem? É fácil. Eu tenho até prisão civil. Paga. Agora, num jogo em que há um empobrecimento global, Libera, vamos pensar nas desgraças que essa pandemia vai trazer econômicas, que o pai e a mãe podem estar desempregados, que os avós podem ser pessoas de baixa renda. Como é que nós vamos
tratar os alimentos num mecanismo de riqueza, euforia da realidade A, se nós temos uma realidade em que eu posso ter muita gente desempregada. Dr. Wagner, que é defensor, vai entrar num drama, porque vai ter pai e mãe desempregado, e pai e mãe que não pode pagar nada, e cada um com o seu bico. E, de repente, Libera, como é que nós vamos defender que nada mudou? Ah, mas Simão, tem oportunistas. Claro, e esses têm que ser combatidos. Mas tem uma realidade de empobrecimento global. E aí, Libera, aí eu temo dizer que nas escolhas trágicas, nós vamos ter que tentar evitar o mal maior, sabe? Nós vamos ter que optar por um mal menor. Nós vamos ter que tentar manter a situação, Libera. Sabe a situação de um mínimo existencial? E eu não quero generalizar, mas eu tô com medo, porque eu acho que muita gente vai entrar nessa. Não serão 2, nem 3, nem 4. Eu vou te dar um exemplo, Libera. O centro de São Paulo está fechado há 45 dias e vai permanecer fechado. Eu já sei dos meus amigos donos de restaurante que 4 vão fechar. Não vai ter mais restaurante quando eu voltar. Vão ter 4 lugares fechados, 4 grupos de desempregados, 4 pessoas sem comprar, sem vender. Então, minha querida, eu tenho que dizer para você que nos alimentos eu vou ter um jogo de perde-perde, que é um jogo que não tem saída próxima. Porque não é acabou a pandemia, a economia volta. O que fechou, fechou, não vai abrir de novo, até criar novos empregos. Então, Libera, é uma prova que o juiz vai ter que exigir de uma maneira... Está me ouvindo? Agora eu estava cortando aqui, Estão me Simão. ouvindo? Agora sim, agora sim. Pode falar. O juiz vai ter que fazer uma prova de maneira muito cuidadosa, sabe, Libera? De maneira muito sensível. Muito. E assim, Simão, nesse caso, e até o que estava conversando, né, o próprio professor Tepedino, eu estava ouvindo umas questões interessantes com ele, até sobre essa questão de manutenção dos contratos, enfim. E nessa questão dos alimentos, Simão, a gente tem uma realidade seguinte, que, por certo, grande parte da população vai sofrer com a pandemia, já está sofrendo, ambos os genitores podem sofrer com essa pandemia, mas eu também tenho pessoas que estão mantendo a sua realidade com essa pandemia. Por exemplo, no nosso estado, a gente tem a realidade de pessoas mais humildes, por certo, então que mantêm os seus empregos, ou pessoas que foram demitidas, mas também temos realidades aqui, de uma realidade agropecuária, uma realidade agro, em que essas pessoas não estão sofrendo de forma genérica com os efeitos da pandemia. Pessoas que têm supermercados, pessoas que, elas, na verdade, aumentaram, inclusive, a demanda. Então, eu acho que é só o cuidado de se ter, de que simplesmente aquilo que você estava falando. Vamos revisionar tudo, vamos simplesmente reduzir. Porque, por exemplo, eu estava conversando com algumas mães aqui, as escolas particulares aqui, Simão, ainda não deram desconto algum. Não houve qualquer redução, porque elas estão prestando serviços online, o valor da mensalidade permanece, o plano de saúde permanece, o curso de inglês está se fazendo online, então não houve redução. Houve em algumas situações majoração daquele genitor que detém a guarda física daquela criança, porque a criança está o dia inteiro em casa, consumindo luz, alimentos, enfim, então houve um acréscimo também de algumas situações. Então isso também tem que ser sopesado, né? Agora, eu só quero dizer o seguinte, se nós estivermos diante de uma situação de normalidade para o devedor de alimentos, normalidade é normalidade, paga-se como vinha pagando ou majora-se se a criança precisar mais nesse momento. O problema é que, Libera, eu estou sentindo que nós vamos ter uma grande massa de anormalidade e de empobrecimento geral de boa parte da população, com desemprego e redução de atividade. E aí, a minha colocação ela é bem objetiva. Se houver realmente um grau de empobrecimento global, como parece que haverá, a economia está dando notícias trágicas, tão trágicas quanto as mortes da pandemia, é que nessa hipótese, me parece que cabe ao judiciário, antes de dar liminares dizendo baixa ou aumenta, é fazer um aperto nas partes, aperto probatório, para indicar como era a realidade A e como era a realidade B, sabe, Libera? Por que o senhor está alegando que na realidade B o senhor não pode pagar? Ou por que a senhora está alegando que ele pode pagar mais na B do que podia pagar na A? Me parece que tem que haver um aperto probatório para que as realidades A e B estejam bem confrontadas de uma maneira bem clara, para evitar os oportunistas e para também reconhecer o empobrecimento de parcela considerável da população. Então, Libera, nessas escolhas trágicas, que a pior foi das mortes na Itália,
Não sei se vai ter muitos ganhando nesse jogo. Eu acho que vai ter muita gente perdendo. E os oportunistas vão querer ganhar com as perdas alheias. Então, me parece, Líbera, que aí tem que ter prova concreta dessas mudanças. Porque, veja um detalhe, vamos falar só uma coisinha da locação, tá? Você acha que a loja de shopping, que está sem faturar por 30 dias, aquilo mede o balanço de lucro que ela teve no último ano? Quer dizer, a gente tem que olhar uma história da relação familiar. Quer dizer, quanto que o pai ganhava antes? Quanto que o pai ganha depois? Eu estou só dizendo isso porque meu medo é que nós mantenhamos a ideia de que o pai está escondendo quando na realidade ele empobreceu. Que a mãe está escondendo quando na realidade ela empobreceu. Então eu acho que nós temos que dar uma dúvida legítima para empobrecimento populacional. Que vai ser geral. Não tem a ver com aquela pessoa que ficou desempregada porque foi mandada embora. A economia do mundo caiu. Nós temos um nível menor de felicidade econômica, tá? Eu acho que, assim, questão processual, procedimental, Simão, eu acho que os tribunais, eles vão ter que trabalhar com agilidade, no sentido de se estabelecer, aumentar a questão de mediação, enfim, tentar agilizar, porque a gente sabe que demandas de alimentos são extremamente demoradas, né? Extremamente complexas. Então, quando há uma redução, por exemplo, de alimentos, para que haja a sua reversão, a gente sabe que demora um período considerável, né? Então, na verdade, a gente vai ter que ter uma força-tarefa muito grande das nossas varas de família, no sentido de trazer essa agilidade dessa questão de produção de provas mesmo, para que seja pela realização de audiências online, mediações online, para que a gente possa compor, então, por exemplo, da possibilidade de se reduzir até ao projeto de lei, né? Inclusive, eu acho que você fez parte, né, Simão? Que é da senadora Soraya daqui, que o pessoal ainda estava em discussão, de haver possibilidade de redução de 30%, né, dos alimentos, e que esse valor se reduziria por um período e retornaria, né, a ser cobrado posteriormente. O que eu acho interessante, eu acho viável, porque justamente eu não estou simplesmente reduzindo ao total e que vai demandar daquela criança, do representante, uma ação judicial que vai demorar muito tempo para reaver aquele valor, mas simplesmente suspense por um período e retoma-se, né? Você mantém o teu crédito, né? Então, talvez essas mediações, audiências de conciliação, inclusive online, sirvam para isso, para tentar compor, diminuir por um período, estabelecer um prazo, se compor, né? E aqui, Líbera, eu queria voltar no que eu disse agora há pouco. Eu que sou um homem de intervenção mínima, estou pregando nesse momento intervenção máxima, porque eu acho que deixar para cada juiz o abacaxi de fazer como for e para cada tribunal rever, sabe o que está acontecendo? Você sabe, se advoga em família eu também, já virou o caos. Tem liminar para não pagar, tem liminar para pagar, tem liminar que suspende por um mês, tem liminar que suspende até o fim da pandemia, tem liminar que suspende até... Quer dizer, eu acho que uma estabilidade no caso concreto com balizas legais era melhor do que deixar simplesmente cada juiz fazer o que quer. Não por não confiar no judiciário, mas para dar para as pessoas uma resposta unânime. E claro que avaliando a peculiaridade do caso concreto. É claro que não vamos transformar todo mundo na mesma coisa, mas eu acho que a lei poderia dar um norte, sim. E o último tema, viu, Líbera, é a prisão civil. Assim, a prisão civil eu vou reduzir numa frase. Eu acho que é uma frase que cabe. Eu nunca fui favorável. Eu, como advogado, sempre achei ótimo, porque prender aparecia dinheiro. Então, o professor Simão acha péssimo, o advogado Simão acha interessante. De qualquer maneira, o que eu queria dizer para vocês é que mandar alguém para a cadeia em tempo de pandemia, num lugar fechado, com risco de pegar doença que é mortal, não tem discussão. A prisão é domiciliar. Ah, mas prisão domiciliar não serve para nada, porque ele sai, etc. Meus amigos, que país civilizado pode dizer o seguinte: eu coloco o devedor de alimentos em risco de vida porque ele não pagou os alimentos? Desculpe, isso é direito da barbárie. Nenhum país civilizado vai falar isso. Se tem razão a Aguirre que essa prisão deveria prosseguir pós-pandemia para que ele se sinta compelido a pagar, uma prisão ampliada, a gente pode debater. Agora, dizer que eu vou pôr um cara, eu, Simão, não consigo defender essa tese.
Sim, com certeza, Simão. Aqui tem uma pergunta da Solange, olha, o que acha da criação de um fundo, como defende o Rafael Calmon? Não sei se você teve a oportunidade de ler o artigo dele sobre a criação de um fundo para pagamento. Eu acho que o Dr. Rafael, ele está na realidade A. Na realidade A. Na realidade B, acabou o dinheiro. Sabe quanto que o governo federal faturou a menos esse ano? 30% no primeiro mês da pandemia. Sabe quanto o governo de São Paulo perdeu? 40% no primeiro mês de pandemia. Da onde sai dinheiro? Dr. Rafael está na realidade A. Dr. Rafael está na realidade A, que era eufórico e abundante. Eu respeito demais. Aliás, Libera, só para você saber, eu tenho uma coletânea de artigos que eu fiz em Portugal. Eu fui a Portugal, estudamos o caso em Coimbra, está publicado na revista Lex Familiae, do professor Guilherme de Oliveira, só sobre o fundo. Mas isso, sabe que ano foi, Libera? 2015, 2016, era outra realidade econômica. Numa realidade pandêmica, criar uma política pública para um fundo de pensão alimentícia, eu não sei de onde sai dinheiro. Vamos pensar bem aqui entre nós, Libera. Uhum. Vamos pensar bem aqui entre nós, entre amigos. Se eu te perguntar, nas escolhas trágicas, você vai pôr dinheiro hoje nas pensões alimentícias ou nas pessoas morrendo em hospital público? São escolhas trágicas. Não é assim, o Simão e a Libera são a favor ou contra. Mas outro dia, Libera, vou contar essa para os nossos amigos que estão nos assistindo. Eu sei que não é no momento de pandemia, o problema é que a pandemia tem reflexos econômicos, Solange, que são longevíssimos. As pessoas estão achando que a pandemia é como a Segunda Guerra. A Alemanha se rende, o Japão se rende, nós vamos para a rua comemorar. Não vamos para a rua nada. Não vai ter Sala São Paulo, não vai ter teatro municipal. Aulas presenciais, que está todo mundo achando que voltam nos lugares pequenos, como o Dr. Wagner trabalha, eventualmente em Campo Grande, se a pandemia estiver controlada, volta. São Paulo não volta. Isso aqui está o caos. Os senhores estão vendo uma realidade muito mais palatável do que a nossa. Então, nós estamos olhando a realidade com mais susto. Mas só para te responder, Libera, outro dia eu discutia com o Alexandre Gomide as limitações, olha o debate do condomínio sobre o uso da unidade do condômino. E o Gomide dizia, não pode o síndico impedir festas na casa do condômino. E eu entendo que pode, porque festa quer dizer que eu vou pôr 30 pessoas subindo no elevador, usando a área comum para chegar na minha casa. Não é um problema que está dentro da minha casa, é uma questão de saúde pública. Então, me parece que a realidade B... Para chegar na tua casa, essa é a realidade, né? É isso. Que a realidade B, Libera, vai exigir que eu responda a Solange. Não me parece que a realidade B é minimamente compatível com o fundo. Sim. E daí, se esse fundo vier a ser compatível, é na realidade C, que é uma realidade, meus amigos, que eu queria concluir as minhas palavras falando dela e depois devolver as perguntas que quiserem me fazer, estou à disposição. É uma realidade bem menos eufórica, tá? É uma realidade bem mais pé no chão. É uma realidade bem mais limitadora. A Rainha Elizabeth, no discurso que ela fez, Libera, ela disse, são tempos de reflexão. São tempos de reflexão. São tempos de slowdown, de irmos mais devagar. Aquela alegria da Belle Époque acabou. E ela não volta com o fim da pandemia, porque a economia colapsou. Então, me parece que a gente tem que tentar, não com pessimismo nem desesperança, não é isso que eu prego, não, mas com o pé no chão, encarar a realidade B e nos prepararmos para uma realidade C. Eu dou um exemplo simples, Ibera. Nós tínhamos vários projetos de eventos aí em Campo Grande. Será que nós vamos ter avião São Paulo-Campo Grande? Quanto é que vai custar uma passagem de São Paulo para Campo Grande? Porque na realidade A, Libera, eu podia acordar em São Paulo, dormir em Campo Grande e voltar e passar o dia aí só para tomar um café com você. Eu acordo, tomo um café com a Libera e volto. Será que a realidade C, ela vai ter condição de nos oferecer isso? Tenta comprar hoje uma passagem para Portugal. Está lá, vendas indisponíveis. Então, eu só estou dizendo isso para vocês, meus amigos, é porque eu acho que a realidade C não é a realidade da abundância. Então, nós vamos ter que nos preparar para uma realidade menos glamurosa, menos Belle Époque, mais pé no chão. E nos readaptarmos, né, Simão? Simão, eu estava ouvindo uma reunião do IBDFA do Rio de Janeiro, só para finalizar essa questão de alimentos, e o professor Alexandre Câmara, né, desembargador, né, exímio processualista, e estavam fazendo perguntas a respeito da questão procedimental, né? Então, a gente tem, se nesses casos não há prisão, né, a gente tem uma dificuldade no seguinte sentido, né,
que há juízes que entendem a possibilidade de acumulação no mesmo processo dos ritos, né, dividindo-se as verbas, há juízes que não admitem essa possibilidade, então tem que entrar com 2 processos distintos, 2 situações distintas, 2 procedimentos distintos, enfim. Você acha que poderia, nós somos do direito material, mas a gente pensando aqui e tentando imaginar situações, aquelas pessoas que já teriam um processo, por exemplo, em andamento, no sentido de, pela prisão civil, pela coação pessoal, eu fazer uma opção de retorno dessas verbas para uma execução, enfim, de uma forma eu estou tentando, de uma forma a gente tentar reequilibrar, né, achar saídas viáveis, né? Deixa eu dar minha opinião. Eu nunca achei possível acumular prisão e execução patrimonial. Eu sempre achei, desde o tempo do 732, 733, que eram processos distintos. Então, só para dar minha opinião de base. Mas desperate situations require desperate measures. Situações desesperadoras exigem medidas desesperadoras. Eu não vejo não, porque eu entrei na realidade A, pedi a prisão. A prisão não é possível na realidade B. Por que não flexibilizar e admitir, então, agora que se converta em penhora? Sabe, Líber, exigir da parte que, por uma questão temporária, entre com outro processo, desista do que já propôs, com citação, com resposta. Me parece que nessa hora, é a hora do judiciário tentar ajudar as partes no mundo pandêmico a causar o menos dor possível. Então, assim, se fosse na realidade A, eu diria, imagine, ou é prisão ou é execução. Não dá. Mas agora, eu vou dizer o quê para você? Desiste, entra com outro, daí acabou a pandemia, repropõe esse. Se eu estou sentado na cadeira de magistrado, eu digo, ó, vamos ir para penhora, porque é o que temos para... Ó a frase, é o que temos para hoje. Formas, né, Simão? Vamos alegar o princípio da instrumentalidade das formas e vamos tentar... E é o que temos para hoje, Líbera. Hoje é isso, é a realidade B. Na realidade C, pode ser que a gente volte com a ideia de prisão. E pode ser que a gente retome. Talvez não, viu, Líbera? Talvez a prisão civil tenha morrido com a pandemia. Talvez. Talvez. Porque o risco de contaminar o devedor pode ser que seja um risco mais longo do que o fim da Covid. Então, mas só para dizer para você que eu estou de acordo com você, o mesmo processo eu aproveito. Ok. Não sei se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. O pessoal estava falando aqui, mas acho que ok aqui. Tem o doutor Wagner. Vamos lá, doutor Wagner. Muito bom as suas perguntas aqui. Tá aberto, doutor Wagner. Pronto, agora deu certo. De fato, professor Simão, o nosso estado ele tem uma realidade muito diferente da realidade do estado de São Paulo. São Paulo é um estado bastante industrializado, né? E aqui, no Mato Grosso do Sul, nós somos um estado rural. Rural no sentido de que a nossa principal fonte econômica é ainda o setor produtivo na área rural e a pecuária, né? E uma das questões que nós enfrentamos bastante, principalmente na Defensoria Pública, é que boa parte dos pais devedores, eles exercem atividade de diária. Então, seja na diária na construção civil, seja na diária no campo. E agora, com essa pandemia, eu tenho tido uma procura muito grande desses pais, porque eles alegam, olha, com a pandemia eu não posso ter acesso, contato com outras pessoas. Então, automaticamente, acabo não conseguindo emprego na atividade. Então, ou tem redução parcial ou total dos ganhos. E na área rural não é diferente. Aqui nós estamos finalizando a safra. Finalizando a safra, acaba-se a mão de obra. Acabando a mão de obra, são mais pais que vão também ter uma renda diminuída ou ficar sem renda. Então, realmente, aqui é diferente. Bastante diferente de São Paulo. Uma outra questão, aqui no estado houve um HC coletivo da Defensoria Pública com relação aos presos em decorrência de prisão civil por alimentos, né? E ela vigora por 90 dias. Então, nós temos mais essa situação, que ainda que você proponha o cumprimento de sentença sob o rito da prisão, o juiz decretando a prisão, ela não pode ser cumprida em razão desse HC. Então, aí nós temos uma outra particularidade. Há uma tendência de se pedir a renovação, a ampliação desse prazo por parte da Defensoria. Então, assim, hoje, o cumprimento de sentença pelo rito da prisão, seja por uma questão de coerência, com relação à situação que vivemos, ou em relação ao HC, ela é inviável aqui no Estado. Né? Então, doutor Wagner, só para dizer, 90 dias é um prazo de suspensão, em tese, aceitável, mas temos de concordar
que vacina não surgirá em 90 dias. Não. Cura provavelmente não surgirá em 90 dias. Então, eu realmente não consigo ver como esses 90 dias não sejam prorrogados. É por isso que eu dizia para o senhor e para os nossos ouvintes que me parece que realmente a prisão civil ela está condenada por um longo tempo. Agora, o senhor mesmo dizia aí sobre a safra, você já tem uma realidade, como também no interior de São Paulo, os que fazem a safra da cana, por exemplo, que ia de maio a novembro, não sei como é que vai ser a safra da cana esse ano, com essas questões de restrição também, mas os safreiros, eles já têm todo ano uma redução a quase zero quando acaba a safra. Então, no fundo, vocês já têm uma expertise de rendas variáveis. O que vai acontecer agora é que essas rendas variáveis que eram mantidas num período de safra, elas agora nem na safra vão ser mantidas. Quer dizer, vocês, no fundo, vão ter uma ampliação de um problema que vocês já têm. Não é uma novidade, Exatamente. É um problema que você já tem. Só que ele vai ser multiplicado. E pior, multiplicado para setores que não teriam esse problema se não fosse a crise econômica da pandemia. Agora, eu também não descarto, doutor Wagner, Líbera, é bom que também as pessoas nos ouçam, que essas crises econômicas setoriais sejam mais sentidas nos lugares urbanos do que nos lugares rurais. Ou seja, pode haver sim também uma crise econômica muito mais sensível num epicentro da pandemia, que é São Paulo, capital, e muito menos sensível na cidade da minha avó, que fica a 400 quilômetros de São Paulo, que tem 12 mil habitantes. Pode ser que o epicentro econômico seja distinto. Agora, como essa crise é mundial, doutor Wagner, tem que ser dito isso. Eu não sei, por exemplo, se vão ter dinheiro para comprar soja de Mato Grosso do Sul. Se tem dinheiro para comprar gado no Mato Grosso do Sul. Porque o mundo empobrece. E se quem tiver dinheiro vai querer comprar soja e o gado. Então tem que tomar só um certo cuidado, porque a ideia de empobrecimento global, ela não é muito setorial, ela é geral. Mas eu também admito que o Brasil possa sair melhor da pandemia em alguns setores, porque todo mundo precisa comer carne, todo mundo precisa da soja, e que estados produtores do agronegócio sejam menos afetados na crise global do que serão os estados não produtores. Pode acontecer isso. A realidade C, ela pode gerar efeitos positivos para alguns estados e péssimos para outros. Eu lhe digo uma coisa, doutor Wagner, para São Paulo, eu estou bem pessimista, porque o volume de serviços que vão naufragar, de pequenas barbearias a dentistas, a médicos, todo mundo, eu acho que vai ter um naufrágio geral de profissionais liberais. E São Paulo, basicamente, vive disso hoje, dos serviços. Então, eu acho que para São Paulo, nós vamos ver momentos trágicos, tá? Mas admito que vocês aí não viverão momentos tão trágicos quanto nós. Então, fuja para o Pantanal, Simão. Pessoal, a gente já está tão gostosa a conversa, nós já estamos a 1h15 aqui conversando, tomando tempo aqui do Simão. E eu gostaria de agradecer, primeiramente ao Simão, pela generosidade, disponibilidade em estar aqui conversando com a gente. Simão, você sabe que você já é um cidadão sul-mato-grossense, né? E que agora estará sempre aqui. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui. A gente teve um grupo, Simão, um grupo relativamente pequeno, em torno de 30 pessoas, mas eu te garanto que são pessoas extremamente estudiosas, muito feliz de estar aqui, presença de advogados, juízes, a doutora Marjorie, promotora, minha irmã Marjorie Copete, advogada lá do membro do BNFA Mato Grosso, do BNFA Tocantins, está aqui também. E eu, terminando, agradecer e também falar aqui que eu não posso deixar de falar, Marcelo Truzzi, obrigada por estar aqui. Te amo, né, Simão, não posso deixar de falar, né, aproveitar aqui, né, fazer momento love, né, então, obrigada. Ô, Líbera, deixa eu dizer uma coisa sobre 30 pessoas. 30 pessoas é um universo enorme. Sabe por quê? Porque quando a gente dá palestra em Portugal para 3 pessoas, então 30 é um universo enorme. E também acho que o número de pessoas é inversamente proporcional, às vezes, ao interesse das pessoas em nos ouvir. Então, muito obrigado a todos. Foi uma alegria falar com você, Líbera. Realmente, eu estou numa fase saudosa do convívio com os meus amigos. Tenho visto o Zeno uma vez por semana com o Toscano pelo WhatsApp. Tenho visto meus amigos portugueses uma vez por semana pelo WhatsApp. Fizemos uma sala de visita para poder conversar com os portugueses. Mas as saudades são sempre grandes. Acho, Líbera, que a gente tem que aproveitar essa realidade B
para fazer o que a gente está fazendo. Estudar, estudar, estudar. E melhorar a nossa prestação de serviços aos nossos clientes ou assistidos, ou, no caso do juiz, aos processos que ele julga, do Ministério Público, as ações que ele atua, e com uma maneira um pouco mais humilde, viu, Líbera? Talvez a gente fosse muito prepotente na realidade A. Porque, na realidade A, o adjetivo incurável era demoníaco. Na realidade B, o adjetivo incurável bate às nossas portas todos os dias. Então, que a gente saia dessa conversa mais solidário, que a gente saia dessa conversa mais próximo das pessoas e com mais noção de humanidade, tá certo? Porque talvez é a primeira vez que a humanidade, nesse século XXI... Olha, doutor Guilherme... Guilherme, vice-presidente do BDF Tocantins. Ana Medeiros, a minha vice, amada. Paulinha Guitt, Express. Tanta gente querida. Olha, Maria Cristina de João Pessoa. Olha que legal, que bacana. Ela tá aí, a Maria Cristina? Aqui, a Maria Cristina Santiago, João Pessoa. Olha aí. Nossa Karina está perguntando onde é que vai fazer segunda-feira uma conversa lá. Vai ser disponibilizada no YouTube do Simão, tá, pessoal? No YouTube do professor Simão, para todo mundo já seguir, já se inscreve no canal, né, Simão? No teu canal do YouTube. A gente vai disponibilizar e vou encaminhar para o Simão, o Simão vai disponibilizar. E quem quiser me seguir lá, JF Simão, no Instagram. O Instagram, JF Simão, é lá que me encontra. Só para dizer uma coisa, Libera, eu não estou mesmo num clima desesperançoso. Eu estou num clima de ler, estudar, produzir. Hoje lancei mais um artigo sobre locação e acho que é isso que nós temos que fazer. O Truzi, deixa eu fazer uma última nota antes de me despedir. Simão, você é um querido, é um lindo, mas a Libera é estonteante. Eu fico feliz de você não ter me chamado de estonteante, só de lindo e de querido. Mas eu queria dizer uma coisa antes de acabar essa live, que eu devo ser padrinho de um casamento próximo futuro. Eu só dou um desconto para esse casamento próximo futuro não ter ocorrido ainda. Não vou identificar quem seriam os nubentes, vou deixar assim no ar, por causa da pandemia. Porque se a pandemia não ocorresse, eu acredito que já teríamos até data marcada. Mas isso também não vem ao caso, é só um comentário. A realidade C. Ainda é uma especulação para a realidade C, tá bom? Do Shakespeare. Deixa eu só dizer uma coisa. O Ricardo III, deixa eu acabar com o Ricardo III, vai. O Ricardo III, eu até marquei a página aqui. O Ricardo III, ele é uma personagem controvertida porque ele, em tese, teria matado os 2 sobrinhos na torre. Ele teria prendido os sobrinhos, o assistente dele, o Catesby, teria sufocado com travesseiro os 2 sobrinhos, que eram o Eduardo V e o Príncipe John, e depois emparedado os 2 na Torre de Londres. E realmente 2 esqueletos de adolescentes foram encontrados na torre e quase certeza que são do Eduardo e do irmão dele, o John. Mas o Ricardo III, eu vou acabar com o Shakespeare, ele tem uma cena que eu diria, até, Libera, nem vou falar do cavalo, vai, deixa o cavalo, eu vou falar de outra coisa. Eu tô louco para que a pandemia passe, numa mensagem de esperança, para postar na internet, mostrar para vocês a cara do Ricardo. Ó. Esse é o Richard. Esse é o rei Ricardo III, tá vendo? Eu quero muito postar essa frase aqui, Libera, que vai ser a primeira após fim da pandemia, que é quando ele entra e o Shakespeare abre a peça dizendo: Now is the winter of our discontent. Agora, o inverno do nosso descontentamento, que é uma coisa linda, que é o que nós vivemos na pandemia, was made a glorious summer, foi transformado num lindo verão por esse filho da casa de York, por esse sol da casa de York. Que essa pandemia e esse nosso inverno do descontentamento passe logo e se transforme num lindo verão ensolarado e que a gente volte a conviver com aqueles que a gente ama, viu? E a gente está de braços abertos esperando isso terminar para a gente poder te receber aqui também, viu, Simão? Nosso, se Deus quiser, primeiro evento que a gente puder fazer aqui, se for congresso ou qualquer outro evento pessoal, você sabe que você está aqui, que você já é... Agora você já virou amigo, né, Simão? Então não tem jeito, né? A gente, entendeu? Você não vai fugir da gente, entendeu? Eu quero dizer só uma coisa para você. Além do prazer, evidentemente, de eu viajar e estar com vocês presencialmente, e a Maria Cristina está nos ouvindo, a CRIO, lá de João Pessoa, eu só acho uma coisa que eu vou deixar aqui em aberto para a diretoria de vocês discutir. Se vale a pena insistir em eventos esse ano ou é melhor postergar para o ano que vem. Eu explico por quê.
Por mais que a gente tenha um profundo afeto e uma profunda vontade de estar em todos os eventos, eu acho que para a gente, nesse momento, é melhor puxar o freio de mão, é aceitar a realidade B e nos preparar para a realidade C. A Maria Cristina está dizendo, eu acho que não vale esse ano. Eu acho que não vale. Nós aqui pelo IBDFan de São Paulo, cancelamos o evento presencial. Pelo IBD Conte, cancelamos o evento presencial, não por ausência de vontade de estar com os amigos, por uma prudência, por uma cautela. Eu acho melhor passar a tempestade, esperar acabar o Winter of Our Discontent, para a gente chegar num verão glorioso em breve, ainda que esse verão seja postergado para o verão de 2021, tá certo? Com certeza. Simão, gratidão, obrigada a todos que estão nos vendo aqui, foi muito proveitoso. Um beijo do fundo do meu coração, viu? Fica com Deus, meu amigo. Obrigada, gente. Um beijo. Deixa eu abrir os microfones aqui de todo mundo, para todo mundo dar tchau aí. Obrigado, professor. Obrigado, Líbera. Abraço a todos. Líbera. Vamos pegar a música. Peraí que a minha mãe fala aí. Fala, dica, dona Marta. Marcelo. Oi. Tudo bem? Tchau, pessoal. Foi um prazer. Parabéns a todos aí, viu? Muito legal. Saudade, Ana. Sabe que você não quer... Tchau.